Fala pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre política monetária. E quando a gente fala em política monetária, tem duas instituições que são fundamentais na atuação na política monetária. A primeira é o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo, que é o órgão que determina as regras do jogo. O segundo é o Banco Central do Brasil. O Banco Central ele executa as diretrizes que são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui também. Mas a política monetária em si são todas as decisões que envolvem políticas de moeda e de crédito. Tá? E quando a gente fala de política monetária, existem alguns instrumentos que são capazes de direcionar a economia para um lado ou para o outro. Aqui no Brasil, 3 instrumentos principais são utilizados para se fazer política monetária, beleza? O primeiro deles é o depósito compulsório. Não sei se vocês já ouviram falar de depósito compulsório, mas foi um tema que estava em pauta até recentemente por conta de uma decisão do Paulo Guedes de diminuir o percentual de depósito compulsório dos bancos, né? O Paulo Guedes, ministro da Economia, tomou essa decisão recentemente, agora em 2019. O que isso significa, né? E o que é o depósito compulsório? O depósito compulsório, como eu disse, é um dos instrumentos de política monetária que funciona da seguinte forma. Os bancos, eles recebem uma série de depósitos em conta corrente. Então você vai lá, coloca o teu dinheiro na conta corrente de um banco, né? E esse dinheiro, ele não fica parado no banco. O banco, ele usa esse dinheiro que você deposita lá para emprestar para uma outra pessoa que precise. A gente viu também que um dos papéis do Sistema Financeiro Nacional é justamente fazer essa intermediação de recursos entre agentes superavitários, são aqueles que poupam, e agentes deficitários, que são aqueles que precisam de dinheiro. Beleza? Então o banco ele vai emprestar o seu dinheiro. Esse dinheiro ele não vai ficar parado na conta corrente. Justamente por isso que o banco ele não tem capacidade de pagar todo mundo se você for lá e quiser sacar o seu dinheiro e todas as outras pessoas quiserem fazer o mesmo no mesmo dia. Beleza? Então tá bom. Agora, o que acontece é o seguinte, o depósito compulsório é uma forma de limitar o quanto os bancos podem emprestar, certo? Então, uma parcela de todos os depósitos em conta corrente nos bancos fica com o Banco Central. É o que a gente chama de depósito compulsório. Então, você vai lá, deposita R$1.000 na sua conta corrente no Itaú, tá? Digamos que o depósito compulsório seja de 5%, tá? Então, você vai ter R$50 que vão ficar retidos no Banco Central. Beleza? Ficou claro? Tranquilo. Então agora vamos passar para o próximo instrumento de política monetária, que são as operações de redesconto. As operações de redesconto são aquelas que são lastreadas em títulos públicos federais, são os empréstimos do Banco Central para as instituições financeiras, quando essas instituições financeiras precisam de dinheiro. Beleza? Então o Banco Central ele pode usar a política monetária aumentando ou diminuindo a taxa de redesconto, ok? Além disso, tem o outro instrumento de política monetária, que é sem dúvidas o mais eficaz e o mais rápido aqui no Brasil, que é a compra e venda de títulos públicos federais. O Banco Central e o que a gente chama, o que os economistas chamam de open market. Tá? Open marketing por quê? Porque qualquer um pode ir lá e comprar e vender títulos públicos federais. Tá? A gente também vai ver um pouquinho disso mais para frente. Tá bom? Agora, como é que funciona essa história, né? Quando o Banco Central quer justamente reduzir a liquidez, né? Ou seja, tirar dinheiro da economia, ele vai aumentar o compulsório, ele vai aumentar a taxa de redesconto e ele vai vender títulos públicos federais. Isso faz sentido? Pensa comigo. Vamos lá. Se eu quero tirar dinheiro da economia e eu sou o Banco Central, eu vou aumentar o depósito compulsório. Por quê? Porque os bancos vão emprestar menos dinheiro para as pessoas, certo? Eu vou aumentar a taxa de redesconto, porque o banco vai ter mais dificuldade de pegar dinheiro emprestado também. Então ele vai ter que manter mais dinheiro para honrar com possíveis saques. E eu vou vender títulos públicos federais justamente para que os bancos eles possam comprar esses títulos e eu tire liquidez da economia, né? Sai dinheiro da economia e entra títulos, beleza? Isso também reduz a inflação, porque quanto menos dinheiro na economia, quanto menos dinheiro sendo emprestado, menos a inflação tende a assolar as nossas vidas, né? Menos tende a inflação subir, certo?
Além disso, também tende a reduzir o PIB, porque tem menos dinheiro na economia, então, naturalmente, a atividade econômica também diminui. Beleza? Então ficou claro esse primeiro quadrante aqui da nossa tabela? Espero que sim. Bom, agora tem o outro lado da moeda também. Digamos que o Banco Central queira aumentar a liquidez, queira justamente fazer uma política monetária que a gente chama de expansionista, né? Sempre que o Banco Central quer expandir, aumentar o PIB, aumentar a quantidade de dinheiro na economia, a gente fala que é uma política monetária expansionista. Sempre que o Banco Central quer justamente fazer o contrário, né? A gente chama de política monetária contracionista, tá? Então, para fazer uma política monetária expansionista, o Banco Central vai reduzir o percentual de compulsório, que foi o que foi feito recentemente no Brasil. Então, os bancos eles vão conseguir emprestar mais dinheiro, vai ter mais dinheiro na economia. O Banco Central vai reduzir a taxa de redesconto, então vai ser mais fácil também para os bancos captarem dinheiro com o Banco Central, caso seja necessário. E o Banco Central vai também comprar títulos públicos federais. Então o Banco Central faz essa recompra de títulos e fica com mais dinheiro na economia. Beleza? Então, duas formas de fazer política monetária contracionista, que é justamente aumentar o compulsório, aumentar a taxa de redesconto e vender títulos públicos federais. E a outra forma é a política monetária expansionista, que é justo o contrário, reduzir o compulsório, reduzir a taxa de redesconto e comprar títulos públicos federais.